teórica. Pênfigo. Pode ser vulgar, vegetante, eritematoso e foliáceo. O vulgar é o mais comum deles. Na boca, por que é importante? Geralmente é o primeiro sinal, acontece na boca. Os pacientes podem ter manifestações sistêmicas na pele de uma forma geral, mas na primeira região acometida é a boca, então é um sinal muito importante. O que acontece? Os autoanticorpos, é uma doença autoimune, estão dirigidos para que componentes celulares? Para os componentes do desmossomo. Então vai formar que tipo de bolha? Uma bolha intraepitelial. Por que isso é importante saber se a bolha é intra ou subepitelial? Se a bolha for abaixo do epitélio, que vai estar relacionado com componentes da membrana basal, já não é pênfigo, é uma outra patologia. Pode ser, por exemplo, pênfigoide, que é oide, é um sufixo de uma palavra que é utilizada em patologia ou estomatologia, que é semelhante. Então, pênfigoide é semelhante a pênfigo, mas nesse caso as bolhas são subepiteliais. Então, as bolhas do pênfigo, que é intraepitelial, são bolhas mais frágeis, estouram mais com maior facilidade. Clinicamente, então, pode se manifestar como erosões, que o paciente não tem dor nesses casos, porque não tem exposição do tecido conjuntivo, ou úlceras. Em palato, mucosa jugal, mucosa labial, jugal, ventre lingual e gengiva. E como eu falei, essa manobra, essa fricção da mucosa com espátula de madeira, a gente chama de manobra de Nikolsky. Se formou bolha, Nikolsky positivo. Não formou, Nikolsky negativo. E na histopatologia existe a formação de acantólise. Essas células epiteliais, quando elas estão juntas, o que acontece? São células achatadas. Porque normalmente a célula epitelial ela é arredondada, é o mesmo formato do núcleo. Uma vez que elas estão unidas umas às outras, que uma das maiores funções mais importantes do epitélio é proteção, então elas têm que estar achatadas umas às outras, vai evitar a penetração de antígenos, sejam eles biológicos, químicos ou mesmo físicos. Então a pele ela tem múltiplas células epiteliais, umas aderidas às outras, para evitar a entrada de antígenos externos. E formam essas células balonizantes de Tzanck. Um dos exames complementares que podem ser utilizados seria a imunofluorescência direta. Então essa imunofluorescência direta é um tipo de exame que é utilizado no tecido biopsiado e nesses casos vai dar uma coloração que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tratamento, utilização de corticoterapia, geralmente de forma sistêmica, imunossupressão de forma sistêmica e por exemplo, que corticoide é esse de ação sistêmica? Prednisona. Né? Prednisona em altas doses, 40 mg, 60, 100, até 120 mg. E aí pode-se utilizar imunossupressores para diminuir a quantidade de corticoides que você está dando para o paciente. Por que é ruim dar corticoide? Porque corticoide também diminui a ação das células imunológicas ou células de defesa. E além disso, o corticoide tem um monte de efeitos colaterais, né? Diminuição da densidade óssea, pega a região do tecido gastrointestinal, aumenta a retenção de líquido, que consequentemente aumenta a pressão arterial. Então os corticoides têm muitos efeitos colaterais, mas esses pacientes que usam ou têm pênfigoide, eles têm que tomar corticoide porque o custo-benefício vale a pena, mesmo com essa quantidade de efeitos colaterais que o corticoide utilizada de forma crônica pode acontecer. Então aqui só mostrando, né, essas úlceras em comissura labial, em região de dorso lingual, em região de palato mole. O paciente estava com a boca toda ulcerada. Imagina a dor que o paciente sente. Imagina o incômodo que esse paciente estava sentindo. Olha a região de mucosa jugal direita, né, a formação de úlceras extensas. A gente consegue observar no lábio uma crosta, região de mucosa jugal, dorso lingual, pele, lesões em bolha, né, que esses pacientes eram antigamente tratados até como pacientes queimados. Então, devido a essa formação de bolha e exposição do conjuntivo ao exterior, que pode provocar a penetração de antígenos. Mas aqui, a formação dessas úlceras é ruim porque gruda cabelo, pelo, imagina, né, tem que ficar tirando, a dor que o paciente sente.
Então na biópsia, o que seria a bolha intraepitelial? Vocês estão vendo as células da camada basal e uma bolha, um espaço negativo aqui na região dentro do epitélio, que é a formação do pênfigo ou da lesão da bolha intraepitelial. E o que seria a utilização da imunofluorescência? Não, aqui de novo uma bolha intraepitelial. Se fosse o pênfigoide, a bolha aconteceria, o epitélio inteiro se separaria e essa imunofluorescência está corando cada célula epitelial. Por quê? Em cada célula epitelial existem esses componentes do desmossomo, desmogleína, desmoplaquina, que os autoanticorpos vão estar dirigidos contra ele. Por isso que essas células vão acabar se separando, e essas células se separando vão formar essas células de Tzanck, ou células balonizantes, células com um formato morfológico arredondado, que não é característico somente do pênfigo vulgar, mas também dos casos de herpes simples, pode acontecer. Então essa foi a parte, a gente discutiu o pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar é uma questão que você tem que saber. O assunto pênfigo vulgar despenca em concursos da VUNESP, então você precisa estudar a fundo o pênfigo, porque o pênfigo é uma doença autoimune, uma doença vesco-bolhosa, ela é uma doença que o tratamento é corticoide sistêmico, a bolha intraepitelial, que tipo de manobra se faz? Manobra de fricção, que vai promover a formação de bolhas, bolhas essas que quando forma bolha, sinal de Nikolsky positivo, e pode-se utilizar também dos exames complementares de imunofluorescência direta e indireta, que é justamente esse slide que eu estou mostrando. Se fosse pênfigoide, só essa imunofluorescência, a coloração imunofluorescente só se daria na intersecção ou na estrutura entre o epitélio conjuntivo, que é também chamada de membrana basal. Então, pênfigo, você tem que saber detalhes. Pênfigo cai. Pênfigo é um dos assuntos que mais foram pedidos pela banca VUNESP nos últimos tempos, e não é questões tão difíceis, mas muitos alunos, né, muitas pessoas nos grupos de discussão que a gente tem, tiveram dificuldade de saber se era pênfigo eritematoso, pênfigo foliáceo ou pênfigo vulgar. Na dúvida, escolha o pênfigo mais comum, que no caso é o pênfigo vulgar. O nome vulgar é um indicativo é o mais comum desse tipo de lesão. Afta vulgar, por exemplo, também é uma nomenclatura que existe. Então esse foi o aulão de estomatologia. A gente falou de algumas questões. A gente falou primeiro a questão de estiocitose de célula de Langerhans. Depois, uma questão de mononucleose infecciosa, duas questões da prova de Guarulhos. Depois a gente falou de leucoplasia verrucosa proliferativa relacionada com mulheres, não tanta relação com tabaco, mas sofre transformação maligna para carcinoma epidermoide. A gente falou de tumores odontogênicos e também falou de pênfigo. 5 assuntos muito importantes que foram assuntos das últimas duas provas do concurso da VUNESP. Então é esse tipo de estudo, é um estudo direcionado. Esse foi um aulão. Quem ainda não assina o nosso canal, assina o nosso canal, compartilha com os amigos que possam gostar desse conteúdo, porque é uma forma da gente aparecer mais, de muito mais pessoas terem contato com esse conteúdo teórico, que é um direcionamento muito importante para a VUNESP. Então a gente vai estar distribuindo conteúdos relacionados à banca VUNESP para você que está se preparando para o concurso de Campinas, para você que quer direcionar e você que tem a vontade de passar nesse concurso. Então, mãos à obra, muito estudo, acorda uma hora mais cedo, dorme uma hora mais tarde, porque você vai conseguir atingir o seu objetivo, que é passar nesse concurso e ter um salário de quase R$9 mil, um salário que é com estabilidade, com 13º, com férias, licença maternidade, se você for mulher, e todos os benefícios que o emprego público pode trazer. Até o próximo vídeo e um grande abraço!